Me chamo Ana Carolina, mas podem me chamar de Carol. Afinal, estamos aqui entre amigos para conversar e ter um papo super legal sobre como ser um síndico sem neura. Será que vale a pena ser síndico? Por que as pessoas têm tanto pavor em ser síndico? E quais são os principais erros que os síndicos cometem? Então, eu gostaria de convidar para você assistir esse vídeo. Eu prometo que vai ser curtinho, rápido, direto ao ponto, mas que vai ser muito esclarecedor para você. Então, a primeira coisa que eu queria te propor a pensar comigo é por que será que as pessoas têm pavor, têm trauma de síndico ou de ser síndico? E a minha resposta é muito direta ao ponto, por falta de conhecimento. Falta de conhecimento tanto de quem está exercendo a sindicatura, aprenda essa palavra, sindicatura, é a atividade de ser síndico. Então, por falta de conhecimento em como exercer a sindicatura da forma correta, de se preparar antes. Você já viu algum médico entrar na sala de cirurgia para executar uma operação em uma pessoa sem ter se preparado antes, sem ter estudado antes? Pois é, eu não conheço, ao menos não conheço nenhum médico em sã consciência que tenha feito isso. Você conhece algum administrador que foi administrar uma empresa sem antes ter se preparado, sem antes ter os conhecimentos necessários? Eu não conheço nenhum administrador sério que tenha feito isso. Conheço pessoas aventureiras. Mas aqui estamos falando de pessoas sérias, pessoas que querem fazer o seu mister. Olha que palavra chique, hein? Mister significa o seu exercício. Querem fazer o exercício das suas atividades corretamente. E você, como síndico ou como potencial síndico, precisa também levar a sério e se preparar antes. O que acontece é que a maioria das pessoas se preparam posteriormente a serem eleitas síndicas. E outras sequer se preparam. Vão trocando pneu, apagando incêndio, fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso é um grande abismo. Isso te leva para um insucesso, um fracasso e frustração. Por causa dessa falta de preparação, por outro lado, muitos moradores também se sentem frustrados, porque estão lidando com uma pessoa que está cuidando do condomínio de forma inapropriada, ou que não desenvolveu as habilidades necessárias. Não basta ter conhecimento, nós precisamos também desenvolver habilidades de relacionamento, de saber portar, de ter jogo de cintura para lidar com as situações que vão acontecer no condomínio. Então, para mim, o primeiro problema que eu vejo, né, é que as pessoas têm um pavor muito grande, desnecessário, porque basta procurar conhecimento. Agora, não me interpretem errado. Ter conhecimento não significa que vai ser sempre sem estresse. Você já viu qualquer médico, qualquer advogado bem preparado que não passe por momentos de estresse? Todos passamos, porque nem tudo está sob nosso controle. Mas quando nós temos conhecimento, quando nós estamos bem preparados, nós temos confiança para enfrentar os desafios que vão aparecer. Nenhum trabalho, gente, não vai ter problemas, não vai ter desafios, não vai ter pessoas difíceis. Então, por que criou-se um pavor, uma celeuma tão grande atrás da figura do síndico, não é mesmo? Veja, muitas pessoas falam assim para mim: ah, Carol, mas ser síndico é chato. Mas chato por quê? Ah, porque tem que lidar com pessoas difíceis. Gente, no seu trabalho, não tem pessoas difíceis? Não tem um colega que é encrenqueiro, não tem um causador de confusão? Ou você que é empresário, tem um negócio, não tem empregados que são complicados, outros que são gente boa? Claro que tem períodos ali que tem a equipe que é uma maravilha, mas as pessoas são humanas. Eu e você cometemos erros, outras pessoas também cometem erros. O ser humano é complexo. Então, numa vida em comunidade, em sociedade, sempre vão ter conflitos. Então, não é privilégio, digamos assim, do síndico ter que lidar com situações difíceis. Em todas as áreas da nossa vida é assim, não é mesmo? Então, gente, esse para mim é o primeiro ponto, é a falta de conhecimento, a falta de preparação prévia para lidar com o exercício
da sindicatura que causa esse estresse desnecessário. Estresse no sentido de muitos problemas, muitas batalhas que os síndicos enfrentam, ou muitos problemas que os síndicos causam só por não terem conhecimento do que estão fazendo. E às vezes não é por maldade, é na melhor das intenções de fazer certo, mas fazer o certo sem ter conhecimento, sem ter base sólida, você corre um grande risco de estar fazendo uma bobagem ou de estar causando uma bobagem, certo? Então, este é para mim o motivo desse pavor, assim, exagerado que as pessoas criaram em torno da figura do síndico ou de exercer a sindicatura. E isso já leva para o primeiro erro para mim, é a falta de preparação. A segunda, que eu já falei bastante, né, sobre o motivo, e para mim já se torna o primeiro erro. Outro erro assim, muito comum que eu vejo é o síndico não ter habilidade para lidar com as pessoas, né? O síndico muito estouradinho, ou o síndico fofoqueiro, o síndico leva e traz. Gente, não pode, tá? Pense, o síndico, ele administra o condomínio. Seja você um síndico externo, ou seja você um síndico morador. Você não deve se enfiar, se meter em fofoca, em confusão de vizinhos, isso não é papel do síndico. E se você abre espaço para isso, depois é mais difícil de você cortar. E por que você não tem que se meter nisso? Porque o síndico, seja ele morador, seja ele externo, ele tem que ser imparcial. Ele tem que agir de acordo com a legislação que determina o que pode, o que não pode, o que o síndico tem que fazer, o que não tem que fazer, e a convenção e regimento interno, que são documentos do condomínio. Então, a partir do momento que você torna-se um praticante, um observador da legislação, da convenção, do regimento interno, e se afasta de fofoca, de diz que me disse, de tomar partido, você tem uma sindicatura muito mais leve, muito mais tranquila. A terceira questão para mim é a falta de comunicação eficaz. E veja, uma coisa é entrelaçada à outra. Se eu tenho um conhecimento, se eu me preparo, eu sei que eu tenho que comunicar bem com as pessoas. Se eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, o que não significa ser leve e trás, o que não significa ser fofoqueiro, o que não significa ser parcial. Mas ter um bom relacionamento, saber relacionar, saber lidar com as pessoas, eu vou saber me comunicar bem. E a comunicação é a chave para um relacionamento saudável entre síndicos e vizinhos, síndicos e moradores. Um síndico que sabe se fazer ouvido, que sabe transmitir a mensagem corretamente, ele evita conflito e evita fofocas. Você não pode impedir, não tem como impedir que os vizinhos estejam fofocando. Mas se você leva a informação clara e você não se envolve com fofoca, a possibilidade das informações chegarem truncadas ou de ficar um telefone sem fio são muito menores. Se você tem boas habilidades de comunicação e relacionamento, você vai ter poucos problemas ou vai reduzir muitos problemas com os prestadores de serviço do seu condomínio, com a pessoa que faz a limpeza, com a pessoa que cuida da segurança, com a pessoa que cuida da portaria, com os demais prestadores de serviço que o seu condomínio tem. Então, para mim, são habilidades muito importantes e que as pessoas erram ao exercer a sindicatura por não prestarem atenção nessas questões. E são questões básicas. Vejo que até agora eu não falei nada mirabolante, porque a sindicatura não é um bicho de 7 cabeças. Criou-se um monstro em cima, como eu já disse no começo, em cima do síndico, ou em cima da sindicatura, desnecessário, por falta de conhecimento, por falta de habilidades interpessoais. E dito isso, eu te pergunto, será que vale a pena ser síndico? Eu acho que sim. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza. Porque, veja, como eu disse, em qualquer trabalho que você for ter, em qualquer atividade que você for desempenhar, seja você um médico, um advogado, um administrador, um comerciante, um empregado, você vai ter momentos de estresse, você vai lidar com pessoas que têm um temperamento, um caráter diferente do teu, e não é diferente no condomínio. Então, não vi nenhuma diferença agora, certo? Segunda coisa,
Você já pensou que a sindicatura é uma profissão que não vai se extinguir? E te digo por quê. Todo condomínio, e condomínio aqui estamos dizendo prédios e condomínios horizontais, que são aqueles de casas sobrados, certo? Por lei, todos eles precisam ter um síndico. Quando eu digo que precisa ter um síndico, pode ser um síndico morador, pode ser um síndico externo. Aí você me pergunta, por que você não está dizendo síndico profissional, Carol? Porque síndico profissional, as pessoas confundem com síndico externo. E não necessariamente. Eu posso ser uma síndica moradora e ser profissional. Eu ter todas as habilidades, desenvolver as habilidades, ter o conhecimento e exercer com profissionalismo. Então, eu até repudio muito quando a pessoa fala assim, síndico morador ou síndico profissional? Por que não os dois? Então, quando eu digo síndico profissional, eu estou me referindo tanto à pessoa que mora e é síndica e exerce profissionalmente, quanto à pessoa que é um externo, que pode ser uma pessoa física, como pode ser uma pessoa jurídica, e exerce profissionalmente, ok? Então, como dizemos aqui, síndico profissional, eu não estou excluindo o síndico morador, muito pelo contrário, tá bom? Então, gente, o síndico profissional, ele vai lidar com problemas do dia a dia como qualquer outro administrador lidaria em uma empresa, por exemplo, certo? Ele vai ter que lidar com o controle de pagamento de empregados ou de terceirizados do condomínio, ele vai ter que lidar com os condôminos, ele vai ter que lidar com a organização do dia a dia, da rotina do condomínio, do que compete ao síndico. Ele vai ter que colocar limite nos moradores. Sabe por que muito síndico morador não gosta de exercer a função? Porque às vezes vem morador bater na porta 10 horas da noite, sábado, domingo, por questões que não competem ao síndico. E o erro está no síndico, porque a gente tem que pôr limite, a gente tem que educar as pessoas. Quando você for tomar posse como síndico, quando você for eleito, estabeleça muito claramente, olha, comunicação de novo, estabeleça claramente os limites e o que compete a você como síndico fazer. E aí vem o quê? Conhecimento. Tá vendo que tudo é muito entrelaçado? Por exemplo, um morador batendo na tua porta 10 horas da noite para dizer que um morador de cima tá andando de, sei lá, de skate e tá atrapalhando, fazendo barulho e te incomodando, isso não é função do síndico ir lá, bater na porta do outro lá, 10 horas da noite, olha, viu, vamos parar de andar de skate? Gente, briga de vizinhos, problema de vizinhos, neste sentido, não compete ao síndico. É claro que compete ao síndico orientar as pessoas, né? Comunica claramente, gente, olha, tem limite de barulho, tem horário, né? Tem bom senso também. Pode às vezes estar no horário, mas, poxa, será que é legal, né? Andar com um skate, andar de salto alto dentro de casa, mesmo que seja num horário, né, razoável. Orientar. Agora, não é papel do síndico ficar, né, fazendo papel de intermediar conflitos que não é função do síndico, né? Não é função do síndico ir lá, né, dois moradores estão brigados e lá, né, vão lá fazer as pazes. Não, obviamente você vai estimular as pessoas a manterem um bom convívio, mas não é papel do síndico tomar partido em brigas, em confusões de vizinhos. Entende? O papel síndico é administrar o condomínio. Síndico não é babá de marmanjo. E muitas vezes eu vejo síndicos entrando em confusões que não diz respeito a eles, na maior das boas intenções, mas por falta de conhecimento, e acabam, gente, aumentando a celeuma, criando traumas, tendo trauma da sindicatura, entende? Então, veja, vale a pena ser síndico? Claro que vale. Você põe limite nas pessoas. Assim como se você é chefe, você põe limite nos seus subordinados. Se você é subordinado, você também põe limite no teu chefe, né? Olha, esse tipo de tratamento eu não aceito, assim eu não vou ficar. As pessoas vão até, a gente põe limite, até a gente dá limite. E com síndico, relação síndico-morador, síndico e condômino não é diferente. Então, veja, conflitos em qualquer lugar nós vamos ter, em qualquer atividade que a gente for exercer. Se a gente tem conhecimento, a gente evita muito conflito. Se a gente sabe se comunicar, a gente evita muito conflito.
Agora, o ponto-chave para mim é o seguinte: vocês sabem, né, não é novidade para ninguém que a tendência é cada vez mais ter mais prédios ou mais condomínios de casas, né, condomínios fechados. Tem que ter síndico. Sem síndico não pode, a legislação não permite. O que isso significa? Significa que a profissão de síndico, o exercício da sindicatura, ela é inesgotável. Você já pensou que você pode estar exercendo uma atividade que você nunca vai ficar desempregado se você exercê-la bem? E o interessante é o seguinte, como a maioria das pessoas não querem ser síndicos e precisam de ter síndico onde moram, a sua concorrência é muito menor. E se você exerce o primeiro mandato muito bem, a tendência de você ser cada vez mais reeleito é muito grande. Não é igual para presidente, que você só pode ser reeleito uma vez. Você pode ser reeleito indeterminadamente. Basta uma boa sindicatura uma vez para que você seja eleito várias outras vezes. E como eu disse, com pouca ou nenhuma concorrência, porque a maioria das pessoas não querem ser síndicas, porque estão, né, naquele conhecimento ali errôneo que eu disse no começo, de que ser síndico é ruim, ser síndico é chato, ser síndico é uma bomba, quando na verdade não é. Você já aprendeu aqui comigo que isso é uma falácia, isso é uma falsa crença, isso é uma mentira. Segunda coisa, gente, se ela é inesgotável, tem muita demanda, porque por onde que nós olhamos tem condomínio, e tem baixa oferta, tem baixa pessoas se oferecendo para ser síndicos, ainda mais síndicos profissionais, voltando dizendo aqui, síndicos que estudam, que se prepararam para isso. Qual que é a tendência? Cada vez mais a remuneração ser melhor e maior. Muita demanda, pouca oferta, o preço aumenta. Então, veja, você está tendo a oportunidade de lidar com uma função que é eterna, que não se esgota, né? Você não vai ficar desempregado nunca, no sentido de que sempre vai ter oportunidade se você exerce bem. Ainda é uma profissão pouco conhecida a nível profissional, tem muita demanda e pouca mão de obra, vamos colocar assim, não diria mão de obra no sentido de empregado, porque síndico não é empregado, mas no sentido de pessoas para exercer. E é uma atividade que te permite flexibilidade, porque o síndico não é empregado, o síndico é um prestador de serviço. Então, no seu contrato de prestação de serviço com o condomínio, na proposta, quando você for enviar e posteriormente assinar o contrato, você pode colocar que você vai estar presente X vezes na semana ou X horas por semana. Enfim, você tem uma flexibilidade muito grande. Não é igual num escritório que você está preso ali naquelas quatro paredes, que você tem que bater ponto, tem horário para entrar, horário para sair. Não, a sindicatura te permite flexibilidade e te permite exercer em vários condomínios, né? Não precisa estar só em um, não tem exclusividade, a não ser, obviamente, que você, né, se propõe a ser um síndico exclusivo ou que é um condomínio muito grande. Isso aí você vai ter que dosar no seu dia a dia, mas não existe nenhum impedimento legal de você ser síndico de mais de um condomínio. Então, se você consegue administrar 2, 3, 4, 5, ou se você tem uma equipe muito boa, muito qualificada, você pode estar administrando vários ao mesmo tempo. Você pode administrar tanto sozinho, como pessoa física, como pode fazer uma pessoa jurídica, constituir uma pessoa jurídica, uma empresa para você, e ter outras pessoas trabalhando ali, devidamente treinadas, para exercer essa função. Então, sim, vale muito a pena ser síndico. Então, se você quer conhecer mais, aprender mais sobre isso, eu quero te convidar a seguir nosso Instagram, @ossíndicos, ou continuar nessa página aqui, ver mais materiais que nós temos um blog, temos mais vídeos e temos também o nosso curso de síndico sem neura, né? Sem neura, sem neurose, sem medo, porque conhecimento liberta. Nós vamos te ensinar do zero ao avançado como exercer essa sindicatura de forma mais tranquila possível, porque você vai ter conhecimento. Você vai saber o que está fazendo, e sabendo o que está fazendo, você tem segurança, você sabe, né, sair ali daquela situação, você sabe ter jogo de cintura.
Então, a sindicatura pode ser leve, ela pode ser sem neura, sem grandes conflitos. Basta você ter conhecimento adequado, conhecimento de ponta, conhecimento de quem sabe. Nós temos essa página aqui que tem mais informações sobre o nosso curso também, então quero te convidar a olhar ela e qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco por qualquer um dos nossos canais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o nosso e-mail, tem todas as informações aqui na página. Muito obrigada, tenha um excelente dia.